Tragam perguntas para esta conversa com o jornalista Rui Miguel Mendonça. Está a ser uma conversa super interessante, super animada. Espero que estejam a gostar todos. Isto sim é futebol. Não está a conseguir entrar. Ok. Agora já está a dar, agora perfeitamente. Agora Agora parece ia falar sobre. Sei que fez a Champions também em Lisboa 2014 e sei que teve antes no Euro 2004 com a nossa seleção. Podíamos falar aí sobre isso? sim. Essa Champions em 2014 também foi outra experiência única. Porquê? Porque, se o que se recorda, foi a primeira final da Liga dos Campeões transmitida, integralmente transmitida, por um broadcast português, não é? Portanto, por um host português, e na altura foi a Claro. Sport TV. Foi a Sport TV que, enfim, ganhou esse concurso e essa confiança para transmitir para o mundo inteiro a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz entre o Real Madrid e o Atlético Madrid. Uh, Foi uma experiência totalmente diferente. Porquê? Porque, Hugo, diga-me lá, com quanto tempo de antecedência é que acha que começa a ser preparada uma final da Liga dos Campeões? Tem uma ideia? Dois, 3 meses. 2, 3 meses. Vou dizer, a final da Liga dos Campeões é em maio. No início de fevereiro já estava a UEFA a preparar toda a logística com a Sport TV E batia para, quase certo, então. para preparar a final da Liga dos Campeões. Claro. É impressionante. É impressionante e acho que foge ao imaginário do comum mortal o que é preparar uma final da Liga dos Campeões. A produção da Sport TV quase concentrou 100% das suas forças, ainda estávamos em plena época desportiva, em Portugal, Claro. mas concentrou quase 100% das suas forças em toda a construção daquela final e enfim, perante uma UEFA que obviamente tem um nível de exigência enorme sobre toda a parte organizativa, porque estamos a falar, enfim, de um jogo que chega a milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e, portanto, Claro. a responsabilidade é grande. Portanto, só de imaginar aquilo de todos os meios que a Sport TV se teve de dotar e criar, obviamente, também parcerias para poder levar ao mundo essa final da Liga dos Campeões. Mas foram dias absolutamente fascinantes e de loucura, ao mesmo tempo, de loucura de trabalho, muitas e muitas horas em que não houve sono, ou que havia sono, mas não havia a possibilidade de dormir. Claro. Muito cansaço ali envolvido. Uh, Na altura não foi para um jogo de 90 minutos, depois o jogo, a final foi decidida no prolongamento. Ainda bem, porque foi uma grande final entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Mas, Claro. eu passei a ter aqui uma noção completamente diferente. Enfim, não só de espectador, eu já não consigo ver uma final da Liga dos Campeões apenas enquanto espectador ou como jornalista, mas consigo imaginar tudo o que esteve por trás da organização daquela final, não é? Portanto, daquela determinada final, Claro. obviamente não deve ser diferente do que aquilo que aconteceu na Sport TV, mas foi uma experiência para a vida. Ainda bem que eu tive a oportunidade de a viver e de participar nela. Depois o Euro 2004 já não o vivi tão por dentro, Hugo,
porque fiz mais trabalho de estúdio durante o Euro 2004 do que propriamente de reportagem direta e estando no local. Portanto, foi mais um trabalho de estúdio durante o Euro, mas tive a oportunidade de ver, enfim, grandes jogos ao vivo. Eu no outro dia contei sobre o Portugal-Espanha no estádio de Alvalade, estava a ser retransmitido também na semana passada, creio, em que o gol do Nuno Gomes acaba por ser, se calhar, um dos gols com o qual eu mais vibrei enquanto profissional. Porquê? Claro. Era um jogo fundamental para uma seleção que estava a jogar em casa, pela primeira vez na sua história, uma seleção que tinha começado a perder, enfim, aquela famigerada estreia com a Grécia, depois uma vitória sobre a Rússia no Estádio da Luz, e aquele jogo perante a Espanha era absolutamente fulcral. E quando o Nuno Gomes marca aquele gol, aquele grande gol ao Iker Casillas, foi uma explosão indescritível. E se calhar ali tive que despir um bocado a farda de jornalista e tornar um adepto a 300%. Apesar de quando estamos a trabalhar com a seleção nacional, a componente de emoção fica ali muito vincada. Podemos não ser isentos quando estamos a trabalhar com a seleção nacional, e isso é bom, mas esse gol foi de facto muito, muito marcante. E depois, claro, há o Portugal-Inglaterra também, o Portugal-Inglaterra que termina da forma que termina, que todos nós sabemos, e eu, passado um minuto após o final do jogo, eu tinha que entrar em estúdio e eu não estava em condições de entrar no ar. Imagina. Não estava em condições de começar o programa, porque eu nem respirar conseguia. Os saltos foram tantos, os abraços foram tantos naquela redação da Sport TV, os gritos foram tantos que o ter que descer ali um bocadinho à realidade num curto espaço de tempo foi um exercício muito, muito complicado, confesso. Mas claro, depois o dia da final, em que todos acalentávamos as esperanças de estar a fazer uma emissão, não importava as horas que fossem, pronto, acabou por ter o desfecho que todos nós conhecemos. Do nosso Eu muitas vezes ainda me pergunto por termos perdido mas vezes o para cada ano 2004 foi todo ele especial. A música desligou. Eu estou aqui. Ok. O Hugo ia-me perguntar como é que tínhamos perdido aquela final, era isso? Não, eu estava-lhe a dizer que ainda não consigo imaginar como é que é possível termos perdido duas vezes com aquela Grécia. É verdade. Ninguém compreende, a França, por exemplo, também não compreende, e era uma grande França. Sim, também. A própria Espanha. A própria Espanha, portanto, ninguém consegue efetivamente compreender como é que aliás, o que veio provar aqui. O nosso Fernando Santos ter feito um trabalho absolutamente magistral à frente da seleção helénica. Portanto, mas os chamados deuses do futebol, não é, costuma dizer, estiveram ali todos com a Grécia, mas não foram os deuses do futebol. Há ali muita eficácia também na forma como a seleção grega é montada ali e, portanto, é um futebol não atrativo, mas muito eficaz. Claro. Eficaz e resultadista, não é? Portanto, e para um modelo de competição curta, acabou por
funcionar muito bem, sem dúvida. Claro. E lhe perguntar qual a entrevista mais marcante da sua carreira? A entrevista mais marcante, eu Sim. tive muitas entrevistas, enfim, todas elas diferentes e que, e que me estão na memória, sem dúvida alguma. Há uma entrevista que é toda ela especial, porquê? Porque mexe aqui com a minha infância. Na minha infância, enfim, no meu infância, adolescência, portanto, e durante o meu crescimento, enquanto adepto do futebol, dois jogadores que me marcaram profundamente, que foi Diego Armando Maradona, e do ponto de vista global, e Paulo Futre. E, portanto, eu tinha todo o imaginário do Paulo Futre, e na altura, principalmente quando o Futre foi para o Atlético de Madrid, enfim, não tínhamos acesso ao que nós hoje, lá está, o acesso imediato ao que hoje em dia temos, não é? Claro. Era muito raro conseguirmos assistir a ver um jogo na televisão do Paulo Futre, não sei, os resumos que passavam no Canal 2, aos domingos à tarde. E o Paulo Futre sempre foi um jogador, e usando uma expressão que o Paulo usa muito, sempre foi um jogador tremendo. Pronto. E eu nunca esqueci aquilo que o Paulo Futre significou para mim enquanto adepto do futebol. Então, no resultado final, em que tive a oportunidade de ter ali o Paulo Futre à minha frente, a possibilidade de o entrevistar, de falar da carreira dele, de reviver com o Paulo as memórias que eu tinha dele, foi algo incrível, foi algo mágico. E por isso acabou, se calhar, por se tornar não propriamente uma entrevista, mas num revival, do meu ponto de vista pessoal, e numa conversa muito marcante e que fica para o resto da vida. Portanto, se calhar não foi ali uma entrevista profunda. Claro. Tive a oportunidade de fazer outras, e algumas até com impacto direto no panorama desportivo. Recordo uma que fiz ao Costinha quando era diretor desportivo do Sporting, numa entrevista que também concedeu no resultado final e que acabou por ter depois impacto, enfim, na própria carreira do Costinha no Sporting, na altura liderado por José Eduardo Betancourt. Essa foi uma entrevista pesada, uma entrevista ali também com muito conteúdo e muito marcante, e que acabou por ter relevância mediática, mas esta do Futuro, para mim, será sempre inesquecível. Claro. E lhe perguntar qual é aquela que sonha fazer? Não percebi, Hugo. Qual é aquela que sonha fazer? Aquela que eu A sonho entrevista. fazer? A entrevista que eu sonho fazer. Obviamente, é assim, há muitas entrevistas que eu se calhar gostaria de ter feito e ainda não tive essa hipótese, se calhar do ponto de vista desportivo. E se calhar pelo simbolismo, apesar de hoje em dia pode não ser um nome propriamente popular, mas gostava de ter tido a oportunidade de entrevistar o próprio Maradona. Também, se calhar, também ter tido esse revival que tive com o Futuro, com o próprio Diego Armando Maradona. Acho que seria muito interessante. O próprio Jurgen Klopp acho que é uma personagem a conhecer e a explorar. Portanto, aí está um nome que eu gostaria também de ter respostas. Portanto, o Jurgen Klopp seria aqui Claro. uma entrevista toda ela. Portanto, acho que sem dúvida. Queria muito ter uma conversa de futebol com Dom Pep.
Vou-lhe só fazer as duas últimas questões também para acelerar isto. Qual é, Isto não está fácil. qual é a equipa que o fez sonhar e sonhos e projetos que tem para a sua carreira? Conseguiu-me ouvir? Eu estou a conseguir vê-lo agora. Eu estou a conseguir ver. Vamos Eu ver estou a conseguir se. ver agora. Não me está a conseguir ouvir? Mas o continua aqui mal, 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 mas vamos tentar. E só perguntar a equipa que o fez sonhar e sonhos e projetos que tem para a sua carreira. A primeira parte da pergunta A não percebi. equipa que o Sonhos fez importantes que eu sonhar. tenho para a minha carreira, mas A a equipa primeira que o parte. fez sonhar. A equipa, a equipa que me fez sonhar. Olha, recordo-me aqui do Barcelona, o Barcelona do Cruyff. O Barcelona do Cruyff fez-me sonhar bastante. Aquele futebol absolutamente fora de série. Muito influenciado na altura pelo futebol total. E Jürgen Cruyff enfim, foi aqui a figura que comandou uma equipa que me fez sonhar com o bom futebol e com esse futebol que deliciava ver, e depois mais tarde também como fenómeno de estudo, não é? Claro. Quando comecei a aprofundar mais todo o fenómeno futebolístico, de ser aqui um case study também que influenciou o meu gosto do futebol e o tipo de equipas que eu gostava de ver. Eu lembro-me a espaços ainda, enfim, era miúdo, mas se calhar não aprofundando muito o aspecto futebolístico do Brasil 82, também havia ali uma seleção muito, muito mágica e que eu adorava ver. Jogos absolutamente fascinantes. E claro, a Argentina de 86, que não era propriamente uma equipa de craques, mas tinha o maior deles craque, o maior deles chamado Maradona, eventualmente o Valdano, mas enfim, não era uma equipa que se olhasse para ela e que se pudesse dizer grandes craques que estão Não. ali, não é? Portanto, mas era Maradona. Mas era o Maradona. E portanto, sem dúvida alguma, que se calhar se pensarmos aqui em equipas que mais influenciaram foram estas. Os sonhos para a minha carreira. Enfim, eu sonho eventualmente em voltar a fazer um programa como resultado final, mas se calhar aqui num formato em que pudéssemos ter a abertura por parte dos protagonistas, porque foi uma das grandes dificuldades que nós sentíamos na altura, que era o poder ter os verdadeiros protagonistas a falar connosco. Tínhamos a colaboração de muitos clubes, enfim, que não eram considerados os clubes grandes, não é? Portanto, tínhamos essa colaboração, mas da parte dos clubes grandes sempre muito, muito difícil. Eu gostava que no futebol português houvesse aqui uma mentalidade mais aberta e mais disponível para se falar sobre aquilo que interessa verdadeiramente, que é o jogo, o fenómeno do futebol, sem ser preciso entrarmos em polémicas, sem ser necessário entrarmos em tabus, discutir ideias. Enfim, nós estamos a Mas isso falar é daquilo que cultural. os jogadores mais gostam. Isso tornou-se cultural, Hugo. Tornou-se cultural porque se apontarmos para uma razão específica, não, eu acho que acaba por ser uma razão quase mímica, ok? De mimetismo. Uns começaram a fazer, os outros foram atrás porque acharam que era giro. Eu acho que tudo se resume a isso. Não, De uma mas forma era o que muito eu estava a tentar simplista. dizer. Era que o nosso povo prefere que a equipa ganhe ou que a culpa é do árbitro do que até do que aquilo
e o que estamos a fazer aqui é falar de futebol, a falar daquilo que realmente. É verdade. Ou até hoje ainda ninguém me conseguiu provar a relação direta entre o jogador falar para o exterior, ou o treinador, e os resultados desportivos. Até hoje ainda ninguém me conseguiu provar qual é a relação direta disso. E eu estive dentro da comunicação do clube, enfim, é público, no caso do Sporting Clube Portugal, se calhar não com tempo suficiente para perceber isso, mas até hoje ainda ninguém me conseguiu explicar qual é a relação direta entre o facto de um jogador falar, ir a um programa de televisão falar, e o resultado desportivo. Ninguém me explicou ainda, portanto não consigo perceber, não consegui ainda perceber a razão que está subjacente ao não. Ao dizer não vai, não fala, não é o momento, ainda ninguém me conseguiu explicar isso. Por acaso, agora recentemente, e estamos a falar aqui há um ano, o Miguel Pratos na Sport TV teve no programa dele no Titulares a oportunidade de ter o Bruno Fernandes, teve também o Pizzi, e portanto houve um bocadinho mais. Pronto. E porquê? Porque aí houve a abertura e para perceber que se estava ali a falar de futebol e com pessoas do futebol. Portanto, o programa tem pessoas do futebol, tem o Ricardo, tem o Simão, tem o Cheinho, tem o Miguel, que é uma figura do jornalismo de desporto em Portugal. Portanto, e pode-se falar de futebol efetivamente sem ser necessário recorrer à polémica, recorrer ao grito, recorrer à traulitada. Não há necessidade. Portanto, a partir do momento em que os clubes perceberem que há essa segurança, por favor, abram o espectro, abram aqui a mentalidade e ponham os vossos protagonistas a falar. Esse é o meu sonho. É poder fazer um programa de futebol onde possa ter à minha volta os verdadeiros protagonistas e quem sabe que são os jogadores e os próprios treinadores, porque para mim é uma delícia e se calhar tornar-se o programa mais fácil de fazer era poder estar a falar de futebol, de estratégia, de tática, de opções sobre o treinador ou com um determinado jogador. Agora a caneta não está. Mas ainda tenho, desculpa, ainda tenho aqui o sonho que é o poder trabalhar nos Jogos Olímpicos. Ainda não tive essa oportunidade. Se estivermos aqui a falar de um sonho de carreira enquanto jornalista de desporto, o poder acompanhar os Jogos Olímpicos. Agora a caneta estava a dar na última parte. Porque se estiver mais um bocadinho, eu aproveitava que enquanto está a dar ainda lhe fazia duas questões que tinha aqui também. Que era sobre fazer reportagem, que já me disseram que é a coisa mais importante para um jornalista, e depois era para você falar um livro, um filme, uma série, uma música, aqui para os nossos seguidores terem isso. Muito bem. Então, vamos começar aqui pela importância da reportagem. A importância da reportagem é aí que o jornalista, como se costuma dizer, ganha calo, ok? Porque lhe dá aqui a capacidade de investigar, porque lhe dá a capacidade de saber fazer as perguntas certas, lhe dá a capacidade de criar esse tal lado relacional com as pessoas e que lhe dá a possibilidade de contar a história de acordo com aquilo que ele vê e testemunha. Portanto, quando estamos num programa de televisão, não estamos a contar histórias. Estamos a conduzir histórias de outros, claro, que é diferente. Na reportagem, o jornalista tem a possibilidade de construir a sua história de acordo com a realidade que percebe e poder transmiti-la aos leitores, aos ouvintes, aos espectadores. Eu ia-lhe falar que era aí que aparece a criatividade, não é? Aí aparece a criatividade, aparecem várias facetas do jornalista, que passa por ter a capacidade do improviso, por ter a capacidade de contar uma boa história, por ter a capacidade de enriquecer o seu vocabulário, claro,
que é tão importante, e não estar a repetir palavras, e não estar a usar velhas bengalas, é o que nós chamamos de bengalas, por ter a capacidade também de perceber e de fazer evoluir aquela intuição para o que é importante. Porque isso também passa muito pela intuição, ok? Aquele automatismo dos jornalistas perceber, ok, isto é importante. Esta frase que a pessoa está a dizer é isto que eu vou retirar. Ou de fazer logo ali aquela triagem para poder passar aquilo que vai passar para a notícia, Claro. não é? E que vai engrandecer a notícia. Portanto, e esse momento em direto, ou não, é que dá a possibilidade ao jornalista de evoluir e crescer enquanto profissional, claro, sem dúvida alguma. O que eu noto é que muitos colegas que chegaram mais recentemente à atividade, para já não passaram, se calhar, pela escola que eu tive a oportunidade de conhecer, a escola de gente calejada, de gente que passou por muita reportagem, gente com muito terreno nos pés, e portanto eu tive a oportunidade de aprender com essas referências. E se calhar o que acontece muitas vezes com os colegas que chegam ao jornalismo, se calhar de não saberem quem são essas referências e como é que essas referências trabalhavam, e de não passarem por esse processo de aprendizagem, de crescimento que é o da reportagem. Isso acontece muito. Eu acho que a reportagem é como que o adubo. Eu ia-lhe falar, e peço desculpa de interrompê-lo. Não sei se conhece o Manuel Fernando Silva, da RTP. Eu ainda ontem tive uma tertúlia com ele também, e ele falava-me que a reportagem é o mais nobre que se pode ter no jornalismo. E é mesmo. É o mais puro. É o aspecto mais puro do jornalismo, sem dúvida alguma. É por aí. E daí essa nobreza. E é o mais genuíno. É o mais nobre e o mais genuíno, e se calhar o mais puro do jornalismo. E lhe perguntar, então, o livro, a série, um filme e uma música. Aqui para o nosso seguidor. Muito bem, livro. O livro não vai ser um livro desportivo, mas vai ser um livro que eu considero, se calhar, uma bíblia, perdoem a expressão, para qualquer atividade e para qualquer vivência. Já que falámos aqui tanto da componente relacional do jornalista e dessa relação que tem que ser criada, como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie, ok? Portanto, esse é o livro que eu aconselho, porque é um manual de instruções sobre como nos relacionarmos com as pessoas, enfim, as várias personalidades, os vários feitios, as várias mentalidades, e da maneira como nós nos temos que adaptar muitas vezes às pessoas, não irmos muitas vezes ao choque, de conseguirmos ser persuasivos para a pessoa gostar de nós e nos poder dar aquilo que nós queremos e desejamos. E, portanto, é todo um livro de aprendizagem sobre como chegar às pessoas e como nós evoluímos enquanto pessoas. É um manual de persuasão, como influenciar amigos, como fazer amigos e influenciar pessoas, muito importante. Portanto, este será claramente o livro. Em relação a filmes, também há muitos filmes marcantes. Eu gosto de ser muito diversificado também em termos cinematográficos, portanto não gosto de ficar apenas com um estilo, mas vamos falar em filmes em que eu vi incontáveis vezes já, e porque é um filme que é uma lição à coragem, que é o Braveheart. O Braveheart, para mim, é uma lição à coragem enquanto história, e portanto, enfim, já não consigo contar com os dedos das mãos a quantidade de vezes que vi o Braveheart. Enfim, é um filme, se calhar, com uma perspectiva um bocado mais comercial, mas de facto, se formos falar em filme da minha vida, é o Braveheart, e que
e que eu aconselho vivamente. Para além do tom épico, também tem ali um tom motivacional e que aconselho a toda a gente. Depois, em relação a séries, eu confesso que também, já se calhar há muitos anos que não sigo uma série por inteiro. Enfim, também por via da minha vida profissional, mas a última que eu vi, e por acaso foi recente, e que aconselho a todos os amantes do futebol, e não só, porque, enfim, a série também tem uma componente histórica muito forte, é The English Game. The English Game é uma grande série sobre os primórdios do futebol em Inglaterra, portanto, altamente aconselhável, portanto, não percam The English Game. Acho que é a série que eu posso recomendar neste momento. Depois havia uma música, é isso? Sim. Uma música que eu pudesse aqui, que eu pudesse aqui aconselhar às pessoas. Lá está, eu também sou bastante eclético do ponto de vista musical. Apesar de ser mais talhado aqui para o rock heavy metal, sou muito, muito eclético do ponto de vista musical e, portanto, se calhar há muitas músicas que me marcaram. Mas se quiserem uma, pesquisem Dream Theater e The Spirit Carries On, ok? Portanto, somos aqui a falar de uma música que eu não me canso de ouvir, já tem alguns aninhos, mas se formos falar aqui de uma música que hoje em dia coloco e posso ouvir 100 vezes e não vou cansar nunca, é The Spirit Carries On, do Dream Theater. Acho que é uma música muito bem conseguida, muito emotiva, que nos faz crescer, que nos faz envolver nessa própria música. Portanto, um dia que esteja assim um bocadinho mais em baixo, não é uma música propriamente alegre, mas é uma música que nos levanta muita energia e, portanto... E qual é o momento que mais emociona? É a mesma última pergunta. O momento que mais emociona até hoje na sua carreira? Sim. Enquanto profissional, é assim, se formos falar pela emoção negativa, a morte de Miklos Ferrer. Se formos falar aqui pela emoção negativa, acho que qualquer profissional que acompanhou, que pode não ter acompanhado diretamente, teve de falar desse... Eu vou-lhe ser sincero, eu sou portista, mas tinha 12 anos e chorei aquela morte que os meus pais tiveram que me acalmar. Horrível. Eu estava na Eslovénia nesse dia, estava a acompanhar a Seleção Nacional de Handball, que estava no Europeu, mas estava com os meus colegas que também estavam destacados para essa operação e estávamos a ver esse vitória de Benfica. Aliás, nem estávamos a ver, começámos a receber informações e depois é que fomos ver. E de facto foi um momento, depois o regresso a Lisboa e eu tive depois de apresentar programas onde tive que fazer diretos, nomeadamente o final do Fairfield que fiz esse direto em estúdio, e portanto, enfim, todo esse momento foi absolutamente horripilante, nem quero recordar. Enfim, do ponto de vista alegre, enfim, temos que referir que o Euro 2016, né? Portanto, enquanto profissional, acho que foi um momento de maior alegria que pudemos viver, ganhar o Campeonato da Europa de futebol, da forma como foi. Portanto, esse ficará para sempre gravado como o ponto alto de uma carreira, sem dúvida alguma, e como adepto, claro. De futebol. Portanto, falámos aqui de dois momentos totalmente... Sem dúvida. E são os meus também. E se alguém perguntasse, era a mesma coisa, acho eu. Quero-lhe agradecer, mandar-lhe um grande abraço e muito obrigado por ter estado aqui comigo. E acabou por ser mais tempo do que estávamos previsto, mas um grande obrigado. Foi ótimo. E muita saúde, obrigado. Foi ótimo. Muito obrigado. Um abraço. Corra tudo bem com estas lives. Foi um prazer ter estado aqui. Foi uma ótima conversa consigo. Também consigo não, é contigo. Eu também não sou amigo. Estou contigo, sim. Um abraço. Um grande abraço também para si. E sempre preciso.
Um abraço. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Tchau. Pessoal, mais uma conversa incrível com o Rui Miguel Mendonça, um jornalista top da nossa praça, que eu já segui há muito tempo o seu trabalho, já segui há muito tempo aquilo que ele tem feito. Espero que tenham gostado. Amanhã teremos mais uma conversa, teremos Eduardo Gonçalves da RTP connosco, um dos melhores repórteres de pista em Portugal. Por isso, pessoal, fiquem connosco. Um grande abraço a vocês todos. Saúde.